Um embrulho, espero que toda a gente esteja bem. E o momento de glória do ciclista francês Paul Magnier, primeira grande vitória da carreira, é a primeira vitória da carreira dele numa grande volta, e logo na primeira etapa da volta à Itália significa camisola rosa. É um momento de glória também para o ciclismo francês, que se tem falado muito de Paul Seixas, e o outro Paul, podia ser esta a manchete do jornal, o outro Paul de ouro, porque neste caso é a vitória incrível de Paul Magnier a ganhar perante um dos melhores ciclistas, dos sprinters do mundo. Muito jovem, este Paul Magnier acabou de fazer 22 anos, há coisa de 15 dias. E amanhã vamos falar da Armireiro, porque foi o último francês a envergar a camisola rosa. E agora vem este jovem talento. Falávamos de velocistas há uns 4 ou 5 anos atrás, que a França não tinha, pois de repente não é só Paul Magnier, tem mais, mas este é de ouro. E aqui em Portugal conhecemos-lo bem, porque ele esteve este ano à volta ao Algarve, conquistando a classificação por pontos e ganhando 2 etapas. São as 2 vitórias que tem em etapas. Tem também, lá está, a classificação por pontos. Foi um pouco discreta a sua temporada, tirando o início da temporada, mas depois nas Ardenas, Paul Magnier não esteve muito bem. Depois entrou num estágio, como ele disse há pouco, numa entrevista, em altitude. Vem aqui com grandes ambições e logo de repente, então, a camisola rosa na volta à Itália. Caden Groves também ficou envolvido ali na queda, muita gente ficou envolvida na queda. Bill, que também veremos ter ficado lá. Que consequências tem esta queda para os ciclistas que estiveram envolvidos, se há desistências ou não após a queda. Foi uma queda a grande velocidade. Agora, nós desde o início falámos do perigo que estava aqui, naquele funil. Vimos imagens daquilo e ficámos. Nós já vínhamos avisados daquilo que tínhamos lido sobre o final, que está Dylan Groenewegen. É a minha aposta. Não é, mas já vínhamos avisados do perigo que estava ali. Eu não entendo como é que a organização, como é que quem desenhou a corrida não viu que isto podia acontecer, ou será que tinha intenção que isto acontecesse? Isto é obviamente um disparate dizê-lo, mas não entendo de facto como é que é possível este final com toda a gente a querer ganhar, com toda a gente ainda com muito sangue na guerra, com toda a gente ainda com as equipas completas, com tanta gente à procura de vitórias em etapas, com uma série de sprinters em conjunto, entrarem ali num funil de 5 metros, vindos de uma largura de estrada que teria uns 15. Portanto, não se entende. Cá está o resultado da etapa, então, vitória para Paul Magnier, grande vitória, primeira grande vitória, diríamos, da carreira de Magnier. Vamos rever aqui o momento da queda, e é bem na frente, com o homem da Uno X. Mas ele toca na roda do corredor que vai à frente dele e atravessa-se para o lado esquerdo e acaba por provocar a queda e cortar a estrada, e Caden Groves cai por cima de uma das bicicletas daqueles corredores que vão à frente, caem primeiro. Diga-se que o Milan, vamos só analisar aqui o Milan, porque o Milan não perde por causa da queda, o Milan perde porque perde mesmo. Sim, e foi ele até ficou com um colega ataque. de equipa. O Tobias Anderson arrancou muito cedo e eu acho que isso surpreendeu o italiano. E acabou o Tobias Anderson quase que por servir de lançador para o Magnier. O Magnier foi capacidade física. Sim, o Anderson ataca a 200 metros do final. E a desilusão para Milan, porque não só não ganha, como ele sabe muito bem, Milan, que tendo em conta o perfil da etapa da manhã, é uma tarefa, diria, quase impossível para Milan vestir a rosa amanhã. Eu acho que essa é outra das conclusões que se tira daqui, é que amanhã vamos ter um novo camisola rosa. Duvido muito que amanhã consiga estar na discussão da etapa, porque ele é extremamente duro no final. E agora Caden Groves também a chegar muito atrasado e ali algo ferido na perna esquerda. E o ombro, as costas está todo, ele é de uma ponta à outra. E eu há pouco ia falar, quando deu a imagem de Groenewegen, que ele quando um corredor vai com o pulso apoiado, não vai a agarrar, nunca é muito bom sinal. Esperemos que não seja nada de mais grave, mas é na zona do pulso. Vitória 129 nas grandes voltas para este projeto da Sodal. Eles que no ano de 2024 tinham ganho aqui 4 etapas, com Alaphilippe uma,
3 de Merlier, que são 2 homens que não estão presentes. Merlier continua na equipa, o Alaphilippe, como sabemos, está na Tudor, mas ambos não estão nesta volta à Itália. Quanto a francesas, ao primeiro dia a conseguirem uma vitória, temos que recuar a 92 para termos Thierry Marry a ganhar em Génova logo ao primeiro dia e fazer aquilo que fez Paul Magnier no dia de hoje. E não tivemos cartões amarelos no estúdio, mas já há 2 amarelos hoje na corrida. Os 2 corredores da Soudal festejam. Tobias Lund, you came for the pink, so close. Talk us through that chaotic final and the crash and the run-in. I must say my team did exactly what I wanted to. As I expected, it was effing crazy, so I lost the wheel, but yeah, we all stayed stuck to the plan and toward. So I said I wanted an early sprint. I needed to beat these guys that are faster than me. I had to come from behind. Anyone else in my wheel, and I would have won. So I'm really disappointed. Anyone else in your wheel than Magnier? And Milan. But Magnier was there, and he was strong. Did you see what happened in the crash? It was just on my right side. I mean, what happens is everyone is crazy. Just as I expected, it was. I think, it's a lot of elbows being given, so it's inevitable. Tobias Lund Andersen diz mesmo que era inevitável, que toda a gente estava à espera que houvesse qualquer coisa caótica neste final, eventualmente uma queda até. E diz que também poderia ter ganho se tivesse o outro ciclista que não Milan na sua roda. Bom, mas quem saiu da sua roda foi mesmo Magnier. Magnier que acaba por ganhar. Lund Andersen falha aqui a possibilidade de envergar a camisola rosa, que era o seu objetivo, obviamente de ganhar a etapa também, e como consequência envergar a rosa. Questa tappa vinta dalla francese Paul Magnier, la Soudal Quick-Step. Agora vamos à entrevista com o vencedor da etapa, Paul Magnier. Paul, your first win in the Grand Tour, and it's stage 1 of the Giro d'Italia, which means the Maglia Rosa. How do you feel? Yeah, I'm so proud about the team and also my performance. I was already really happy to be at the start of the Giro with a nice shape and a special jersey from Castelli. And now I can change my jersey with a pink jersey, so I'm so happy, to be honest. Tell us, how did it happen in the last 600 meters after the crash? Yeah, I was really hectic in the final because it was a pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, Jasper and Dries did an amazing job, and I could finish it off, so I'm super proud. How big is it to beat Jonathan Milan, who was the odd favorite? Yeah, we were a lot of sprinter here at the start, and it was my first time that I could really sprint against this big sprinter, and I'm super happy to beat them, and with a super nice team performance. What a big jump from winning at the Giro Next Gen 2 years ago and now at the big Giro d'Italia. Yeah, I had some nice memories with the pink jersey already at the Giro Next Gen, and now I think I will enjoy to wear it under Giro d'Italia. Félicitations. Merci. Não há ninguém mais feliz hoje do que Paul Magnier. Acaba por ganhar aqui na Volta dos Crescidos, depois de ter ganho no Giro Next Gen há 2 anos e de ter envergado também a camisola de líder. Ele é camisola rosa na Volta à Itália. Diga-se que me parece que, mesmo não havendo queda, Magnier estava muito perto de ganhar da mesma. Estaria sempre muito perto, porque ele estava bem posicionado. Este ataque do Tobias Lund Andersen teria acontecido sempre. Ele sai de trás do Tobias Lund Andersen, que faz um ataque que é quase um lançamento para o Magnier, cerca de 100 metros. O Magnier ainda estava na roda do Andersen. E depois o Jonathan Milan, surpreendido, ficando lá atrás, acaba por nunca conseguir chegar à frente. E a vitória de Magnier e o final desta nossa transmissão, já a seguir aqui no Eurosport 1, volta à Espanha feminina, etapa 6. Amanhã cá estaremos então a partir das 9h30 da manhã. Um grande abraço e até amanhã.
big crash and they've all gone down. Paul Magnier en deuxième position, le Français pour aller chercher peut-être la victoire d'étape. C'est Paul Magnier qui s'impose, victoire française. Muito bons dias, bem-vindo de regresso à Volta à Itália. Hoje temos a segunda etapa, mais uma etapa corrida integralmente na Bulgária. Uma etapa muito longa, com 221 km, uma etapa que começa onde terminou a etapa de ontem, em Burgas, junto ao Mar Negro, termina para o interior da Bulgária, numa zona, não diríamos montanhosa, mas com algum relevo. Uma zona final também, onde os ciclistas passam por uma subida curta, mas íngreme, e logo a seguir, após uma descida, têm praticamente a meta à vista, com nova subida que tem paralelo, portanto é um final de etapa difícil. Ontem tivemos um funil no final da etapa e, tal como já se previa, funis costumam dar nisto e aconteceu mesmo. Uma decisão por parte de quem desenhou a etapa, de quem fez aquele final, fazendo com que houvesse um estreitamento de estrada de duas vias para uma via dentro do último quilómetro, em curva, em subida, com aliás uma curva e uma subida um pouquinho antes. No final restaram poucos para o sprint, vitória para Paul Magnier, safaram-se aqueles que estavam na frente. Grande vitória para o sprinter francês da Soudal, primeira grande vitória na carreira, e com este bónus, camisola rosa, numa grande volta, portanto a liderança também para Paul Magnier. La chute nous a aidés, mais c'est sûr qu'il fallait être en position et je pense qu'on était encore 3 de l'équipe dans le top 15-20 à 600 mètres de l'arrivée, et ça m'a vraiment permis de me sentir en confiance et de pouvoir finir le travail. Diz ele que nós estávamos bem posicionados na entrada para os últimos quilómetros. Quando aconteceu a queda, ainda tinha 3 colegas comigo no grupo, a apenas 600 metros da meta. Isso deu muita confiança e consegui concluir o trabalho. Esta é a classificação. Paul Magnier lidera com 4 segundos de avanço sobre Tobias Lund Andersen e Manuele Tarozzi. No final da etapa de hoje vamos ter quilómetro Red Bull com 6 segundos de bonificação, mais 10 segundos ainda depois de bonificação no final, e portanto a camisola rosa está perfeitamente em jogo. É muito pouco provável que a maioria dos sprinters passe e esteja em condições de discutir a etapa, passe portanto naquela terceira categoria, já muito perto do final, com zonas a 7%, 10%, e depois também na própria subida final, que tem empedrado em zonas a 9%, 10% também. Portanto, é um final bastante duro para ciclistas de clássicas ou até mesmo para homens da geral. Back in Burgas, where stage 2 is starting, and Simeon, we're going further into the country. We're going into where you're from today. Yeah, we're going to Veliko Tarnovo, the longest stage in this year's Bulgarian adventure in Giro d'Italia. It's very interesting stage. We can divide it in 2 parts. The first part is very flat. It's not a single climb. The first 100 kilometers, they're very exposed. Normally in Tour Bulgaria we had some echelons before, so be prepared for some actions. I don't know. Maybe some of the DSs are listening now for your local knowledge. What about that last climb? First, for all our commentators, can you try to pronounce it for us? Yeah, it's called Laskovets Monastery, and the stage is divided into 2 parts, I said. And the second part, the final 100 kilometers, they generated maybe 2,000 meters of climbing, so it's an interesting stage. And the last climb, I'm sure it's difficult one. It's difficult one because around 2 kilometers they're on 9% average. It's too much for the sprinters. And some cobbles at the finish as well. Yeah, the finish is very nice. It's small kicker with cobblestones, around 7-8% at some places, and the run is very fast. Slow downhill. I can't wait to go on the route with Simeon and see all the Bulgarian fans today. Aqui a descrição da etapa por parte de quem conhece o Simeon Kuchakov, com quem por vezes trocamos algumas mensagens via WhatsApp e que sabe muito deste final e desta corrida, e que nos diz aqui também, agora em direto, não só no WhatsApp, como é o final. É de facto um final muito complicado. Ele referia ali o facto desta etapa ter partes que foram utilizadas já na volta à Bulgária, onde foram registados cortes devido ao vento. Hoje não se prevê muito vento, mas de toda a forma, a aparecer, já sabemos que podem acontecer também os tais cortes devidos ao vento.
Kitchukov falava ali também do final da etapa e salientava exatamente, primeiro, o facto desta etapa no seu lado, em comparação com a etapa de ontem, que não chegava aos 1000 metros, hoje temos mais do dobro do acumulado da etapa de ontem, e termos particularmente naquele final tal subida dura, seguida de um final também complicado, com paralelo na estrada, com uma subida que chega a ter 9% com paralelo e depois com os últimos 300 metros planos, o que faz com que, porventura, aqueles que tenham menos capacidade para um sprint final acabem por, naqueles 300 metros, serem batidos por outros que tenham algum potencial. E talvez por isso mesmo, hoje, um dos mais apostados para eventualmente chegar à vitória é o português António Morgado. É um ciclista que ontem foi buscar 2 segundos no intermédio e com isso consegue estar ali desfasado da grande maioria dos outros ciclistas, dos outros ciclistas que lutam pela classificação geral nestas primeiras etapas. Poderá porventura acabar no final por tirar proveito, lá está, desses 2 segundos e, ganhando ou não a etapa, poderá mesmo vir a ser líder da classificação geral. Seria extraordinário, não é a primeira vez que Portugal tem um líder da classificação geral na Volta à Itália, como sabemos, mas seria sempre um facto extraordinário para Portugal e para o próprio António Morgado. Agora, dentro da própria UAE, há outros ciclistas com capacidade para aquele final. Veremos o que faz, por exemplo, o Jonathan Narvaez, outro dos bastante apontados também para poderem vir a discutir a etapa. No entanto, faria mais sentido apostar de facto em António Morgado, mas a questão poderá estar na forma. Em que forma está Morgado, em que forma está Narvaez, em que forma estão os homens da UAE. Hoje temos uma zona, diríamos, muito longa, como dá para ver, 8.400 metros de zona neutralizada. E como dá para ver também pelas imagens, hoje é dia de festa. Os ciclistas passaram a noite aqui em Burgas, uma estância turística junto ao Mar Negro. Ready for the second longest stage of this Giro d'Italia, but yesterday actually many riders hardly hit the ground. Anders, any medical update about who's going to take the start and who's actually didn't make it? Unfortunately, we already lost one Italian sprinter, Matteo Moschetti. He's not going to make the journey to Italy. They did some checks with him this morning, and he has a concussion, and according to the UCI medical protocol, he is not taking the start. Alpecin Premier Tech with 4 riders down. Caden Groves really bruised up. I spoke with some members of the Alpecin Premier Tech. All riders will be at the start. Groenewegen will be at the start. All the sprinters down, so only Moschetti out of this year's Giro already after stage 1. And it's not just a very long stage, it's also a hard one, the first hard one stage of the Giro d'Italia. Jens, who do you think can be the favorite today? In my eyes, Jonas Vingegaard will change his yellow jersey to the pink jersey tonight. He will be under pressure, under attacks from Team UAE, for example. And in the middle of that last climb with like 12 kilometers to go precisely, he will go, thanks for coming with me, I see you at the finish line. So I believe Vingegaard is going to take it all in style today. As an Italian, I bet on Scaroni is my pickup for today, but of course we have many favorites. Narvaez is one of them and many others, so it's going to be a quite exciting stage at the Giro. Falava-se aqui daquilo que aconteceu ontem, de termos tido ciclistas a cair naquela parte final. De resto, ainda há pouco víamos exatamente as imagens daquela queda brutal que levou muita gente ao chão. E com isto, o Matteo Moschetti, ciclista da Pinarello, acabou por ser forçado a desistir, sofreu uma concussão e, devido ao protocolo que faz médico da União Ciclista Internacional, seria mesmo forçado a desistir, mesmo que quisesse continuar não poderia, e portanto o Matteo Moschetti é a primeira baixa na Volta à Itália. Quem também foi ontem ao chão foi este senhor aqui, acabou por não conseguir discutir a etapa, está com muitas abrasões e vemos aqui exatamente o momento em que se deu a queda e veja-se como muito poucos escaparam, diríamos, ali ao funil e à queda. Aqueles que estavam melhor posicionados na frente acabaram por escapar. Bom, e desde já bom dia ao Paulo Martins, só para rapidamente, Paulo, analisarmos este momento da queda. Olá, bom dia. Há ali um ciclista da Uno X que se desvia para o interior. Sim, mas não sei se terá sido ele a origem do mal, diríamos. Eu penso que a origem tem a ver, acima de tudo, pela estrada muito estreita e, obviamente, toda a gente queria estar no melhor sítio, na melhor colocação para lançar o sprint final depois da última viragem. E quando ele sentiu que estava ali muito encostado nas baias, tentou entrar um bocadinho para dentro do pelotão e ali estava outro adversário onde ele terá tocado e perdeu, obviamente, o equilíbrio em cima da bicicleta e acabou por
por cair e por arrasto, muita gente em alta velocidade não tinham como escapar, a própria estrada ficou completamente bloqueada. Temos aqui o Paul Magnier de camisola rosa e ao lado o António Morgado com a camisola branca de símbolo de líder da juventude. Ele não é o líder, mas tem a camisola emprestada. E vamos às apostas para hoje. Há pouco Jens Voigt apostava em Jonas Vingegaard. Darius Baranovski diz que prevê que António Morgado vai vencer a segunda etapa do Giro de Itália. Na etapa inaugural, o ciclista português já mostrou que está pronto para lutar nesta edição da corrida, ao conquistar os tais segundos de bonificação. A segunda etapa é longa, bastante exigente, com uma subida muito perto do final, por isso aposto no ciclista da UAE para a vitória. Jonathan Narvaez will win the stage 2 of this Giro d'Italia. The Ecuadorian is back since he crashed in Tour Down Under, and I think he will do like he did in Torino when the Giro started there a few years ago. He will take the Maglia Rosa and the stage win. Moreno Moser, I don't think you have this pick. I'm gonna come for you with this one. Anders Milka aposta em Jonathan Narvaez. Velico, deuxième étape de ce Tour d'Italie, rime avec Morgado. Et oui, hier, rappelez-vous, on a vu Antonio Morgado aller chercher quelques bonifications. Il a une petite idée derrière la tête. Un final explosif, des bonnes bosses, un peu de pavé. On a le sentiment que chez UAE, on vise la victoire d'étape dès cette étape de Velico. Morgado, portugais, rime avec Velico. Voilà, victoire du portugais. Também Jacques Durand aposta em Morgado, que diz que rima com Velico. Particularidades, diríamos, da fonética francesa. Final explosivo, algumas colinas com alguns paralelos e, como dá para ver, estas são as outras apostas. Narvaez e Morgado muito apostados, mas depois também temos ali Vingegaard, Tobias Lund Andersen, André Van Dram. Todos estes são perfeitamente lícitos, diríamos assim, putativos vencedores, ciclistas que têm capacidade para tal, indiscutivelmente, e portanto hoje vamos ter, e estas apostas indicam exatamente aquilo que se prevê, vamos ter uma corrida muito disputada, na qual os últimos 20 km serão fundamentais. Porquê? Porque vamos ter um quilómetro Red Bull imediatamente antes de uma terceira categoria de 4 km a 6.6. Esse quilómetro Red Bull muito provavelmente vai esticar muito já o pelotão. Se calhar vai haver ciclistas que vão tentar ganhar os tais segundos no quilómetro Red Bull e portanto vão-se esgotar um pouco, isto já após 200 km, mas lá iremos dentro em pouco à análise, quer com o Paulo, quer com o José Azevedo, em relação à forma como poderão chegar, lá está, os ciclistas à tal subida, e depois do quilómetro Red Bull, depois de se terem esticado no quilómetro Red Bull, vão ter ainda de ter energia para os tais 4.000 metros a 6.6, e é isto que pode fazer com que se levantem algumas dúvidas em relação a alguns ciclistas com menor capacidade, lá está, para a subida, mas já veremos o que pensam quer o José Azevedo, quer o Paulo Martins e também obviamente o Olivier, apesar de obviamente o Paulo e o Zé terem sido ciclistas e de poderem ter uma outra percepção deste esforço final requerido aos ciclistas nos últimos 20 km. Para trás disso, a meio da etapa, existem duas subidas, mas que é possível que não façam grande moça, estão ali para dificultar a vida aos ciclistas, logo veremos. Uma subida por volta do quilómetro 115, a outra depois já do quilómetro 130, mas diríamos que temos aqui uma etapa com duas metades distintas, uma primeira metade praticamente plana e uma segunda metade corrida numa zona mais montanhosa, mais sinuosa também e com mais acumulado, portanto, com muito solidez. We are here at Team UAE with Mauro Gianetti, the sport director. Mauro, what is the plan for the? You got multiple cards to play. Are you going to wait for the last climb, send somebody in a breakaway? Can you share your plan a little bit with us? But I will not give too much detail now to adverse, but it's clear. Not today is a special day because it's not clear if the team with a sprinter they will control the race or not, because this final climb is unclear.
So we'll need to be attentive to any move, no? Because if it's a small group, probably it's not necessary to be in. But if it's a big group, probably is also a good option to have one guy in. And then in the final, it depends all how fast will be made this climb. And if it's fast, probably we have a rider that quite fast, like Narvaez, Morgado. They could maybe try to do something. But all it depends if some sprinter will be with them. And do you have a clear overall classification leader, or you keep there one or two options open? No, but for us the leader is Adam Yates. He worked very well. He's showing the pass is reliable for this kind of goal, and then the team is here to try to do some stages and to help him to get as far as possible in the general classification. And last question, there were a few questions. Morgado took the 2 seconds yesterday. Was it his plan? Was it your plan? Who and how you guys decided he takes the 2 bonus seconds? That is the plan of the sport director, you know. So the merit is for them. No, it was important to have the 2 seconds for having the car today in a best position in the row, because since it's a tricky stage, to have the team car in the first 5 or the 6 position is an advantage in any case. Thank you very much. Good luck for today. Mário Gianetti explica aqui que aqueles 2 segundos ontem do António Morgado podem ter uma outra leitura também, ou seja, os carros ordenam-se na estrada consoante a classificação geral dos ciclistas, e tendo o António Morgado bonificado aqueles 2 segundos, como vimos há pouco, está ali muito bem posicionado entre os 10 primeiros, e isto faz com que o carro da equipa da UAE, numa estrada que vai ser estreita e sinuosa na parte final, possa estar mais à frente e, portanto, no caso de haver um problema, possa imediatamente dar assistência. Diz também o Gianetti que as decisões da corrida não são dele, ele é apenas o manager, o diretor-geral da equipa, não é ele quem toma decisões são os diretores desportivos que vão acompanhando. Ainda assim, dizia ali que não vou revelar o plano, portanto ele sabe qual é o plano, diz que não vai dar essa vantagem aos seus adversários e considera que quer Morgado, quer Narvaez poderão porventura ser ciclistas no final, adaptarem-se bem ao final e portanto a discutirem a etapa e eventualmente a camisola rosa, mas frisa que o nosso grande objetivo é proteger Adam Yates, porque o nosso grande objetivo é ganhar a Volta à Itália. Aqui de Júlio Pellizzari na parte de trás do grupo. Estamos ainda com 4 km pela frente até que seja dada a partida real, portanto esta etapa tem 221 mais cerca de 10 km de zona neutralizada, portanto são cerca de 230 km hoje para os ciclistas. Obviamente nesta fase inicial em zona neutralizada vão lentamente, já veremos qual a média daqui para a frente. Durante a primeira metade recordemos que temos uma etapa essencialmente plana, até o sprint intermédio ao quilómetro 100. A média da etapa ontem foi de quase 44 km, 43.852. É, portanto, uma etapa muito rápida, aquela que tivemos ontem, apesar de ter sido uma etapa com uma fuga de apenas 2 ciclistas. Essa era outra questão há pouco na conversa com o diretor da equipa da UAE, era exatamente saber quem é que vai controlar a corrida. Diz ele que, sendo esta uma etapa que se calhar não funciona para os sprinters, há que ver quem vai controlar a corrida. Se alguma equipa que tenha um sprinter que se adapte melhor a este final, e algumas têm, se equipas da geral, e vamos ver também quem é que integra a fuga. É uma boa questão saber se equipas da chamada geral vão colocar alguém na frente, se não vão, se equipas que lutam aqui por conquistar a etapa ao sprint ou de outra forma, vá com ciclistas poderosos, vá naquele final, vão tentar controlar a etapa, se não vão, a resposta dentro de 3 km. Outra questão será também saber o que é que vai fazer a Soudal, porque a Soudal tem Paul Magnier, mas Magnier vai ter grandes dificuldades hoje em segurar a liderança, a camisola rosa. Ontem, para quem tenha dúvidas quanto à classificação geral, os ciclistas que caíram naquele quilómetro final, portanto ficaram para trás, têm o mesmo tempo do vencedor.
faz parte das regras, estavam dentro dos 5 km finais e na etapa de ontem os 5 km finais eram como que neutralizados em relação a problemas mecânicos.